Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Mensagem Direta, canal em que eu falo sobre empreendedorismo, educação financeira e comunicação. E no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês 3 segredos das grandes apresentações do TED Talks. Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. E se você nunca ouviu falar sobre as palestras TED Talks, TED é uma fundação sem fins lucrativos que busca trazer pessoas renomadas em suas áreas para espalharem as suas ideias. O próprio slogan deles é ideias que merecem ser espalhadas. Então, grandes figuras públicas como Bill Gates, o antigo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, aqui no Brasil, o Caio Carneiro, o Thiago Nigro, criador do canal Primo Rico, são figuras que já passaram e já palestraram no TED Talks. E o atual presidente do TED Talks, Chris Anderson, escreveu um livro para falar um pouquinho sobre o que está por trás dessas grandes palestras. Então vamos para a dica número 1. O primeiro segredo por trás das grandes apresentações do TED Talks é focar em apenas uma ideia. Ou seja, ao longo de toda a sua apresentação, você focar apenas em uma ideia. Vocês já conheceram aquela pessoa que foi dar uma palestra, ela começou a falar de várias ideias diferentes? Não sei como vocês já se sentiram, a gente acaba ficando meio confuso. Isso não cria engajamento com a sua audiência e você acaba se perdendo. Você começa a se perguntar aonde é que esse palestrante quer chegar. Então, o primeiro segredo por trás das grandes apresentações do TED Talks é você focar em apenas uma grande ideia. E essa grande ideia, você tem que utilizar ela ao longo de toda a sua apresentação, seguindo uma linha cronológica. Assim a sua audiência ela vai conseguir te acompanhando e saber aonde você quer chegar. O segundo segredo por trás das grandes apresentações do TED Talks é você gerar conexão com a sua audiência. É muito importante que o palestrante esteja conectado com a sua audiência. E como que você faz isso? Através de provocações, através de reflexões, através de perguntas. Se vocês pararem e olharem cada palestra TED Talks, vocês vão ver que os palestrantes eles utilizam muitas perguntas com a sua audiência. As perguntas elas têm a capacidade de deixar a gente pensando. E se aquela pergunta fizer a gente refletir, a gente vai ficar mais curioso em relação ao que o palestrante está falando. Então você usar perguntas, você causar reflexões na sua audiência, vai ser um dos primeiros fatores determinantes para você criar engajamento. Outro fator essencial para você criar engajamento, que ele fala muito no seu livro, é sobre você conhecer a sua audiência. Imagina, nessas palestras eles chamam cientistas, filósofos, homens de negócios. Imagina se cada um ficasse falando no próprio vocabulário dele, no vocabulário que ele utiliza normalmente na profissão. Ninguém ia entender nada, talvez um, talvez outro. Então é sempre interessante os palestrantes conhecerem com quem eles estão falando. Eles são estudantes, eles são pessoas mais idosas. Tudo isso ajuda o palestrante a colocar na palestra dele um vocabulário que seja mais parecido com o da sua audiência. E assim que ele fizer isso, ele vai conseguir criar maior engajamento. Então esse foi o segundo segredo das apresentações do TED Talks. O terceiro segredo é você fazer com que sua ideia vale a pena ser compartilhada. E isso daqui é primordial, na minha opinião. Se você não mostrar para sua audiência que aquela ideia vale a pena ser compartilhada, a sua mensagem não vai conseguir chegar em mais pessoas. E o objetivo dessas palestras é disseminar o conhecimento. Então, uma dica que eu dou para todos vocês e que eu aprendi muito lendo o livro, sempre que você for estruturar a sua apresentação, você pensar em como aquilo que eu estou falando pode beneficiar a outra pessoa. Como aquela ideia, aquela pessoa vai poder aplicar na vida dela. Porque imagina você estar assistindo a palestra de alguém e aquilo só está mostrando como aquela pessoa se deu bem, como aquela empresa se deu bem, como a minha empresa teve resultado depois que eu atingi tal estratégia. Não, você tem que pensar como aquilo que você está falando pode ajudar a pessoa que você está ouvindo. E isso é mais importante, a sua audiência ela sempre tem que ser o foco quando você vai dar uma palestra. E esses foram os 3 segredos que eu aprendi lendo o livro do Chris Anderson do TED Talks. Eu super recomendo a leitura para vocês. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e também me seguir nas redes sociais. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Muito obrigado por ter ficado até o final e eu vejo vocês no próximo vídeo.